A palavra de Deus, ela continua sendo viva e eficaz. Ela continua sendo poderosa para transformar vidas, salvar vidas, libertar das garras das trevas. Mas aqui cabe uma pergunta: qual a importância da palavra de Deus para as nossas vidas? Será que nós estamos nos importando com a leitura bíblica? E esse é o assunto que eu quero tratar em poucas palavras. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 27 e 28. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, este homem dá-nos um grande exemplo de alguém que está interessado na palavra, de alguém que está dando importância para a palavra de Deus. E ele está indo para Jerusalém, na verdade ele vai até Jerusalém, ele adora, ele presta o seu culto ao Senhor lá em Jerusalém, mas quando ele volta, eu digo assim, com fome de Deus, ele volta com fome pela palavra, tanto é que ele está lendo as Escrituras. Mais precisamente, ele está lendo Isaías capítulo 53. E é justamente esse ponto aonde o profeta Isaías está falando acerca da obra redentora de Cristo, a obra vicária de Jesus lá na cruz do Calvário. Porém, este mesmo homem que está lendo a palavra, ele não está entendendo os escritos sagrados, mas o Senhor prepara uma pessoa, alguém que tinha mais conhecimento, que tinha mais entendimento, mais esclarecimento das Escrituras para trazer um entendimento, para trazer uma explicação ao eunuco que estava com fome da palavra de Deus. Então, quando nós damos importância para a leitura bíblica, é claro, Deus ele vai nos abençoar pela palavra. A distância entre a Etiópia e Jerusalém é de aproximadamente 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros para ir adorar, 4.000 quilômetros para voltar lendo. O homem que tem fome de Deus, o homem que quer adorar a Deus, no caso a pessoa, o ser humano, seja homem, seja mulher, seja o mais idôneo, mais velho, podemos dizer assim, seja o mais novo, o mais moço, se ele tem fome de Deus, ele não mede esforços, muito pelo contrário, ele vai fazer o possível para estar perto de Deus, para estar na presença de Deus, para estar na casa de Deus, para estar em contato com a palavra de Deus. E este homem aqui nos dá um exemplo, mesmo porque ele não fazia parte da comunidade da fé. Ele ainda não havia se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, e só acontece depois que ele começa lendo o profeta Isaías, ele tem uma explicação detalhada acerca da pessoa de Cristo, da sua obra, e acerca do batismo nas águas para a remissão dos pecados, e aí é que ele começa a fazer parte da comunidade da fé, mas antes ele vem lendo a palavra, Então esta palavra é o que traz transformação na sua vida, esta palavra é que traz entendimento à sua vida, mediante alguém que está mais instruído do que ele para lhe pregar o Evangelho. Então, alguns pontos a serem comentados aqui: a importância da leitura bíblica. Através da leitura bíblica se obtém o relato da vida e da obra de Cristo. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora observe uma coisa. O próprio Cristo diz que os profetas falam sobre ele. O que é que o eunuco está lendo? Ou onde é que o eunuco está lendo? Justamente nos profetas, acerca da obra de Jesus. E quando Filipe começa nessa escritura, em Isaías 53, ele traz um relato completo acerca de Jesus, da sua obra, acerca do pecado, da remissão dos pecados mediante a fé em Cristo, a fé na sua palavra, a fé para a remissão dos pecados, enfim. Ele fala acerca do batismo, aonde o eunuco vê água e pede o batismo. Filipe não fala para ele se batizar, não. O eunuco diz: aí tem água, o que me impede de ser batizado? Então nós vemos que a palavra de Deus não somente trouxe um esclarecimento, mas um desejo da parte desse eunuco de descer as águas batismais, de ter os seus pecados purificados pela a obra redentora do Senhor Jesus. O segundo ponto que eu vejo: a leitura bíblica ela pode salvar, aperfeiçoar e capacitar para o serviço a Deus.
Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3, a partir do 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente instruído para toda a boa obra. Primeiro, quando Paulo fala para Timóteo, você conhece as sagradas letras desde menininho, desde pequeno, desde criança, você já foi instruído. E elas podem te fazer sábio para a salvação. Mas o segundo ponto é que Paulo fala para Timóteo, olha, ela não somente instrui, ela não somente ensina, ela não somente corrige, mas também ela pode tornar perfeito e perfeitamente instruído o homem para toda a obra de Deus. Ninguém vai fazer a obra de Deus sem o conhecimento da sua palavra. E isso importa que nós venhamos a ler constantemente a palavra de Deus para que não somente possamos fazer a obra dele, mas possamos fazer com excelência, com ordem, com decência, com gosto, com amor, com zelo, não somente pela palavra, mas principalmente zelo pela pessoa de Deus, zelo pelo nosso próximo, amor pelo próximo. E a palavra de Deus é que vai nos instruir a isso. Um terceiro ponto, a leitura bíblica concede sabedoria. Salmo 119, verso 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Então nós vemos que a sabedoria humana, terrena, ela é diabólica, segundo o que disse Tiago. Mas quando nós vemos aqui, tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio. Então a palavra de Deus, sim, quando ela é bem lida, quando ela é bem pregada, quando ela é bem falada, mas quando principalmente eu me deixo levar pela importância da leitura bíblica, eu recebo a sabedoria do céu, a sabedoria do alto, A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Isso no verso 130. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu recebo o entendimento, o esclarecimento, e eu recebo a luz que vem justamente da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, e esta sabedoria de Deus para as nossas vidas. Uma nota pessoal aqui, a frase quem lê sabe mais estava situada em 2 pontos estratégicos de uma cidade, de forma que era bem difícil não lê-la. Passando por um determinado caminho, eu observei isso, em 2 pontos distintos, um ponto mais próximo da estrada e um outro ponto mais distante, em um lugar mais alto, estava escrito dessa forma: quem lê sabe mais. E quem não lê, é claro, sabe menos ou não sabe nada, Mas quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós ganhamos o conhecimento. Quanto mais nós nos damos importância para a palavra de Deus, o próprio Deus, ele abre o nosso entendimento para que nós possamos andar de acordo com a sua palavra. E quem lê, com certeza, sabe mais. Um quarto ponto aqui que eu vejo da importância da leitura bíblica, ela gera temor ao coração do homem. Jeremias capítulo 36, a partir do versículo 14. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuzi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. Disseram-lhe: assenta-te agora e leu para nós. E Baruque o leu diante deles. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Mas por que eles foram anunciar ao rei essas palavras, a palavra de juízo da parte de Deus? Porque primeiro foi gerado temor no coração desse grupo de homens, E eles, cientes que precisavam alertar o rei, foram levar a palavra ao rei, mas primeiro o temor foi gerado neles. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o quão perigoso é andar fora da palavra e andar no pecado, porque o juízo de Deus virá contra nós. Se nós não nos arrependermos de acordo com a palavra de Deus, o juízo de Deus estará sobre nós. E um quinto ponto que eu quero trazer, a importância da leitura bíblica, ela molda o nosso estilo de vida. As pessoas precisam verdadeiramente ter o seu estilo de vida mudado, moldado, modificado, transformado, e isso só vai acontecer pela palavra de Deus. Salmo 119, a partir do verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca.
Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos, né? Então, quanto mais nós consideramos a palavra de Deus, quanto mais nós buscamos a palavra de Deus e guardamos no nosso coração, isto vai trazer para nós, com certeza, um estilo de vida transformado, modificado pela própria palavra de Deus, né? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam, que seguem na lei do Senhor. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que ele já tem um caminho destinado para nós e nós vamos andar por este caminho. Nós não vamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas vamos andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que a própria palavra, ela destina para nós. O verso 2 vai dizer, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Somente quando nós lemos a palavra de Deus que nós vamos aprender a buscá-lo, e não somente a buscá-lo, mas buscarmos a ele de todo o coração. Amém? Que esta palavra ela venha fluir na tua vida, e você, se não dava importância para a leitura bíblica, a partir de hoje, você venha dar importância para a leitura bíblica. Pegue a Bíblia Sagrada na tua casa, ou no teu trabalho, na tua escola, no meio do caminho, comece a ler, comece a refletir na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.